Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante para os teus estudos e é um assunto do momento. A OAB deve ou não se sujeitar a controle de contas pelo TCU? Essa é uma pergunta bastante interessante. Sobre a OAB, existe também uma pergunta bastante interessante que diz respeito a que se ela deve se submeter ou não a concurso público. Ou seja, a OAB deve prover os seus cargos somente por concurso público? Essa é uma pergunta bastante interessante também. As duas perguntas são respondidas a partir da natureza jurídica da personalidade que a OAB ocupa dentro do cenário jurídico nacional. Ou seja, qual é a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil? Ela é pessoa jurídica de direito privado, puro e simples? Ela é pessoa jurídica de direito público? Ela tem natureza jurídica sui generis, como já disse o Supremo Tribunal Federal certa vez? Nós vamos ter que analisar isso para entendermos se a OAB deve ou não prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Eu tive a oportunidade de escrever no blog da escola um post sobre o conceito processual de fazenda pública. E nesse post eu analiso todos os entes que integram o conceito processual de fazenda pública e por isso podem, nesse caso específico, serem representados por uma advocacia pública. Nós chegamos à conclusão lá no post que nos termos da ADI 3026, a OAB possui natureza jurídica sui generis, não é contemplada pelo conceito processual de fazenda pública, razão pela qual não é defendida judicialmente por advocacia pública. Essa conclusão nós chegamos lá no post a partir da análise da ADI 3026, que é o julgamento feito pelo Supremo em 2006, mais relevante sobre a matéria. Nesse julgamento, ou seja, no julgamento da ADI 3026, o Supremo chegou a algumas conclusões que vale a pena nós revisarmos ou aprendermos agora para analisarmos com melhor cautela se a OAB deve ou não se sujeitar ao TCU. Lá na ADI 3026, o Supremo disse que não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à administração pública direta e indireta. A OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como autarquias especiais para pretender se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. Por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. E por último, disse na ADI 3026 o Supremo, a OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados que exercem função constitucionalmente privilegiada na medida em que são indispensáveis à administração da justiça. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados, não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. Essas foram as conclusões a que chegou o Supremo Tribunal Federal na ADI 3026, conclusões extremamente interessantes e relevantes para entendermos o tema. Eu escrevi lá no blog o seguinte: resta claro que o Supremo entendeu ter a OAB natureza sui generis, considerando-a única e especial, eis que suas atividades não se restringem à esfera corporativa, mas alcançam feição institucional. Para o Supremo, a OAB não se sujeita ao controle do TCU, nem à exigência constitucional do concurso público para provimento de cargos. Não sendo pessoa jurídica de direito público, não integra o conceito de fazenda pública para fins processuais. Por fim, é sempre bom lembrar que a OAB possui suas causas julgadas pela Justiça Federal nos termos do artigo 58, parágrafo 8 da Lei 9649 de 98. Então essas foram as conclusões da ADI 3026 e eu trago aqui a parte do blog onde eu chego à conclusão que a OAB não se sujeita nem a controle administrativo, nem a realização de concurso público, tendo personalidade jurídica sui generis, não é personalidade jurídica pública, razão pela qual não integra o conceito de fazenda pública. Tudo isso nós estudamos lá no blog quando tivemos a oportunidade de escrever sobre a natureza jurídica da OAB e o conceito processual de fazenda pública. A questão é que em 2018, final de 2018, final do ano passado, nós tivemos um reacendimento da discussão.
Por meio do Acórdão 2573 de 2018, o TCU disse o seguinte, ó: acordam os ministros do TCU, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, por força do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, submete-se à jurisdição dessa Corte. 2. Dar ciência à OAB de que a fiscalização do tribunal alcançará os atos praticados a partir do ano de 2020. Então, nós temos uma decisão do Supremo na ADI 3026 de 2006. Em 2018, o Tribunal de Contas vem e diz isso. A OAB ingressou com reclamação no Supremo em razão desse acórdão. O Supremo, na reclamação, ainda não se manifestou, está com a ministra Rosa Weber, mas ela, no momento, não tomou nenhuma decisão na reclamação. Então, a OAB, como não teve êxito na reclamação até então, ingressou com mandado de segurança, respeitando o prazo de 120 dias da publicação do Acórdão 2573 de 2018 do TCU. Veja que no Acórdão, o TCU basicamente diz o seguinte, ó: a OAB se sujeita à jurisdição do TCU e os atos que vão ser analisados a título de prestação de contas iniciam-se em 2020, justamente para que a OAB possa se adequar a essa nova realidade. O TCU, então, cria obrigatoriedade à OAB de prestação de contas, coisa que não existia até então. A OAB de 2019 para trás nunca prestou contas ao Tribunal de Contas da União e agora o TCU disse, ó, a partir de 2020, prestação de contas, porque a OAB não é diferente dos outros conselhos de fiscalização profissional e deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. O TCU, no mérito desse acórdão, teve 4 entendimentos. Vamos a eles. A OAB constitui autarquia, nos termos do artigo 5º, inciso 1 do Decreto 200 de 67. As contribuições cobradas de seus inscritos têm natureza de tributo. A OAB não se distingue dos demais conselhos profissionais e, por isso, deve se sujeitar ao controle público. O controle externo exercido pelo TCU não compromete a independência e a autonomia funcional das unidades prestadoras. Essas 4 conclusões nós retiramos do acórdão do TCU, exatamente o acórdão 2573 de 2018. Contra esse acórdão, a OAB, repito, ingressou com reclamação no Supremo. Até então não houve movimentação na reclamação, está com a ministra Rosa Weber, e aí, para não ultrapassar o prazo de 120 dias da publicação do acórdão, a OAB vai lá e ingressa com mandado de segurança, que por dependência também é distribuído para a ministra Rosa Weber. A OAB, nesse mandado de segurança, defendeu o seguinte, e eu extraí da inicial do mandado de segurança a passagem que mais importa. Diz a OAB: o ato eivado de flagrante ilegalidade, o ato está eivado de flagrante ilegalidade, abuso de poder e ofensa à Constituição Federal. O ato é o acórdão, uma vez que estende a jurisdição do TCU à fiscalização das contas de entidade que não se integra à administração pública nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 8906 de 94, e que não gere recursos públicos, o que necessariamente afasta sua submissão aos controles públicos. A ilegalidade do ato também decorre do desrespeito frontal à decisão prolatada por esse egrégio Supremo com a autoridade erga omnes na ADI 3026. Conclusões da ADI 3026 nós tivemos no começo desse vídeo, julgado em 2006, e do desrespeito à ocorrência de coisa julgada, sedimentada em decisão do então TRF em 1951 e acolhida pelo próprio TCU em 2003, aí é uma parte histórica. O artigo 44, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94 diz o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federada, tem por finalidade, e o parágrafo 1º que nos interessa, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então nós temos aqui um imbróglio que envolve uma decisão sedimentada do Supremo Tribunal Federal na ADI 3026. Nós temos um acórdão do Tribunal de Contas da União que inova no mundo jurídico para determinar a obrigatoriedade da prestação de contas da OAB
àquela Corte de Contas, e nós temos um mandado de segurança agora da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo efetivamente para que o Supremo confirme a sua jurisprudência, ou seja, a jurisprudência sedimentada na ADI 3026. Professor, o que é que pode acontecer? Bom, só tem duas coisas que podem acontecer aqui. O Supremo pode manter a sua jurisprudência, ou o Supremo pode concordar com o Tribunal de Contas em relação aos 4 pontos apresentados no acordo do TCU, ou seja, que a OAB é autarquia, que as contribuições cobradas pela OAB têm natureza de tributo, que a OAB não merece um tratamento diferenciado em relação aos demais conselhos profissionais e que a fiscalização do Tribunal de Contas não ameaça nem a autonomia nem a independência da OAB. A verdade é que o Supremo vai ter uma outra oportunidade para ou confirmar a jurisprudência da ADI 3026, que tira da OAB a obrigatoriedade de prestar concurso público para provimento dos seus cargos, que retira da OAB a obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União e que mantém efetivamente uma personalidade jurídica sui generis, retirando a OAB, inclusive, do conceito de fazenda pública. O Tribunal de Contas da União não concorda com a ADI 3026, como nós vimos. O Supremo vai ter uma nova oportunidade de analisar qual a personalidade jurídica da OAB. E aí, esse julgamento do Supremo é extremamente importante, porque o Supremo vai ter que resolver todos esses problemas. Determinando a natureza jurídica da OAB, o Supremo basicamente abre as portas para a obrigatoriedade da prestação de contas e abre as portas da obrigatoriedade da realização de concursos públicos. Então fiquem muito ligados com isso, porque essa decisão tem tudo efetivamente para ser importante ao máximo. O mandado de segurança da OAB no Supremo Tribunal Federal vai efetivamente render bons frutos doutrinários para quem acompanha a Ordem dos Advogados do Brasil. O que nós temos no momento? A OAB deve ou não prestar contas ao TCU? Para o TCU, sim. Para a OAB, não. Para o Supremo Tribunal Federal, por enquanto, no que nós vimos na ADI 3026 do DF, não. Mas o Supremo vai ter a oportunidade de ou confirmar essa jurisprudência ou modificá-la completamente. Lembrando que a composição do tribunal atual é totalmente diferente daquela que existia em 2006, quando a ADI 3026 foi julgada. Então nós podemos ter uma reviravolta, sim, no entendimento do Supremo acerca da personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Então é um julgado que merece ser acompanhado, é um julgado que merece sua total atenção e, nesse caso específico, você deve ficar extremamente ligado justamente para que você possa, acompanhando as conclusões no mandado de segurança 36.376 no Supremo, atualizar o seu conceito acerca da pessoa jurídica OAB e a natureza jurídica da sua personalidade, justamente para o enfrentamento de provas de concurso. O julgado vai ferver e é bom ficar de olho. Óbvio, eu vou acompanhar o julgado, já coloquei aqui no post, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e ao sinal de qualquer notícia, eu volto com um novo vídeo para apresentar as razões do Supremo Tribunal Federal. Particularmente, se você me perguntar, eu estou mais inclinado a acompanhar o Tribunal de Contas da União do que a manter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADI 3026 do Distrito Federal, mas só vamos saber o que o Supremo decidirá pela manutenção ou não da jurisprudência anterior no futuro. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.